Irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje termina dizendo assim: quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Seguramente o Evangelho de hoje está nos dizendo sobre a Eucaristia. Para nós entendermos a Eucaristia, precisamos recordar ou saber que Deus, durante toda a história, se manifestou, se relacionou com o ser humano de 3 formas diferentes. A primeira forma que Deus se manifestou com a humanidade, nós podemos chamar de relação espiritual. O relacionamento espiritual de Deus para com a humanidade começou com a criação. Deus, quando Ele criou o ser humano, Deus ofereceu a cada um de nós a possibilidade de nos comunicarmos com Ele. Quando nós éramos criança, nós aprendemos que Deus estava no céu. E algumas pessoas queriam olhar até entre as estrelas para se encontrar com Deus. Quando nós vamos nos aproximando do ensinamento da igreja, quando nós vamos estudando mais a nossa fé, nós vamos aprendendo que Deus não está apenas no céu, que Deus está dentro de cada um de nós. Que não é tão complicado nos encontrar com Deus como é complicado talvez encontrar com alguém que está em outro país, em outro continente, alguém que está distante de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Nós podemos ter uma comunicação, um relacionamento espiritual com Deus. Foi assim durante grande parte da história. Porém, em um determinado momento, Deus ele percebeu que apenas uma comunicação espiritual não era suficiente. Deus, no seu infinito amor, Deus, na sua infinita bondade, Deus deu um passo adiante. E Deus ofereceu ao ser humano a possibilidade de uma comunicação visível. A segunda comunicação que o ser humano pode ter com Deus é uma comunicação visível, ou nós podemos chamar de uma comunicação histórica. Deus se fez gente. Infelizmente, ninguém da nossa geração, ninguém de nós poderá ter esse tipo de comunicação, porque nós não veremos Jesus fisicamente como ele foi apresentado há 2000 anos atrás. Jesus foi uma figura histórica e há 2000 anos atrás as pessoas podiam vê-lo e se comunicar com ele. Parece que Deus já tinha feito tudo. Parece que Deus já tinha chegado no alto da sua bondade. Imagina, Deus ofereceu ao ser humano a possibilidade de se comunicar com ele espiritualmente. Deus ofereceu ao ser humano a possibilidade de nós nos comunicarmos com ele historicamente. Mas Deus foi além. Deus foi além e o Evangelho de hoje nos diz que em um determinado momento da história, Deus quis se comunicar com o ser humano de uma forma física. O que significa Deus comunicar se nós nos comunicarmos com Deus de uma forma física? É até difícil de explicar, é até difícil de nós entendermos, porque parece que a bondade de Deus ultrapassou todos os limites. Nós nos alimentamos de Deus. Nós nos alimentamos de Deus. Deus se fez alimento. Por mais que nós estudarmos a Eucaristia, por mais que nós rezarmos, por mais que nós amarmos a Eucaristia, por mais que nós participarmos da missa com todo o nosso amor, com toda a nossa atenção, de uma forma mística, nós jamais conseguiremos entender o que é a Eucaristia. Deus se fez gente. Eu penso que uma das melhores interpretações e explicações da Eucaristia vem de um santo muito antigo, chamado São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo de Jerusalém, ele foi bispo de Jerusalém lá no século IV. E São Cirilo de Jerusalém diz que um cristão que recebe a Eucaristia, ele se torna Cristóforo. O que significa a palavra Cristóforo? Por exemplo, quando nós nos alimentamos de um alimento comum, eu gosto muito de chocolate,
Hoje eu dei um presente para mim mesmo, hoje à tarde, eu penso que eu merecia. Eu comi uma barra de chocolate de 85% de cacau, então com açúcar muito baixo. Eu acho que eu merecia um chocolate, estava um pouco cansado. Eu comi uma barra de chocolate. O que acontece quando nós comemos chocolate? O que acontece quando nós nos alimentamos de um alimento comum? Aquele alimento dissolve-se no nosso organismo e aos poucos aquele alimento vai tornando parte de cada um de nós, aquele alimento deixa de existir e aquele alimento se torna açúcar ou energia para cada um de nós. Quando nós comemos qualquer tipo de alimento é assim que acontece. O alimento ele vai se dissolvendo, vai se acabando, vai se transformando e de repente aquele alimento se torna parte de cada um de nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, acontece totalmente ao contrário. Cristóforo significa, quando nós recebemos a Eucaristia, não é a Eucaristia, não é Cristo que vai se acabando, que vai se dissolvendo e vai se desaparecendo em cada um de nós. Acontece totalmente ao contrário. Alguém que recebe a Eucaristia, ele vai se dissolvendo, ele vai desaparecendo, ele vai tornando-se um com Deus. Presta atenção no que o padre vai dizer agora. Quando você reza, você pensa em Deus. Quando você dobra os seus joelhos ou vê uma imagem de um santo, uma imagem de Nossa Senhora, e que alegria nós respeitarmos e amarmos os santos são os melhores amigos de Deus. Você pode comunicar-se com o santo, comunicar-se com Deus, mas quando você recebe a Eucaristia, você e Deus tornam-se uma coisa só. É como a carne e a unha, não se separa. Por alguns minutos, a pessoa que recebe a Eucaristia, ela se torna Cristófora, ela se transforma um com Deus, ela se une com Deus. Existem pessoas de outras religiões, algumas vezes eu já ouvi pastores dizendo: eu não acredito na Eucaristia. A Eucaristia, do jeito que os católicos dizem, é mentira. A Eucaristia para nós e as outras religiões, as outras igrejas acreditam nisso. Para as outras igrejas, a Eucaristia é apenas uma ceia. Vinho, pão, se alimentam e recordam, lembram aquilo que aconteceu com Jesus. Com todo respeito a cada um deles, eles estão certos. Por que eles estão certos? Porque um pastor protestante tem o mesmo poder que um leigo católico. Um pastor protestante não pode celebrar a missa. Um pastor protestante ele não está na legítima sucessão apostólica. Um pastor protestante ele não tem o poder da transubstanciação. Mas na Santa Missa parece pão, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem jeito de pão, mas é o corpo de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Já ouvi também alguns pastores dizendo assim: eu não acredito no sacramento da confissão. Nós não acreditamos na confissão, e até pessoas de outras igrejas: eu não acredito na confissão. Eles estão certos. Para eles a confissão não existe. Um pastor tem o mesmo poder que vocês que são leigos. Um pastor não tem o poder de absolver o pecado dos fiéis. Porém, na Bíblia é muito claro, João capítulo 20, versículos de 21 a 23, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem vocês retiverem serão retidos. Na igreja fundada por Cristo, católica, apostólica, romana, acontece o ápice da comunicação entre o ser humano e Deus. Imagina, você pode receber Deus dentro de você. Você pode se comunicar com Deus e se tornar um com Deus. Durante um tempo da história, as pessoas, conhecendo aquilo que era a Eucaristia, chegaram à conclusão que era tão grande, tão belo a Eucaristia, que nós não devíamos receber a Eucaristia todos os dias.
não é da época de vocês, nós estamos falando do jansenismo, século XVIII mais ou menos. As pessoas recebiam a Eucaristia uma vez por ano, na época até de Santa Teresinha. A Eucaristia é tão grande, a Eucaristia é algo tão fantástico, que se nós recebemos todos os dias, nós não temos esse poder, esse direito. Mas a Eucaristia não é apenas para os puros, a Eucaristia é alimento, a Eucaristia é força, a Eucaristia é aquilo que nós precisamos para lutarmos e vencermos as dificuldades do nosso dia a dia. O padre encerra dizendo assim: muitas pessoas pensam que aquilo que vai nos fortalecer mais são novenas. Precisamos fazer novenas. O padre já fez algumas novenas e continua fazendo até online. Muitas pessoas pensam que aquilo que vai fortalecer mais é o terço. Também devemos rezar o terço e é muito importante. Mas nada no mundo é tão potente, tão forte, tão grandioso, tão santo e tão excelso como receber a Eucaristia. Quando você receber a Eucaristia, tenha certeza, você está recebendo o próprio céu aqui na terra. Ame a Eucaristia, ame comungar, ame a Santa Missa e tenha certeza, comungar, receber, dialogar com Deus espiritualmente é muito bom, mas o maior de tudo é poder alimentar-se de Deus e nos tornarmos cristóforos. Ame a Eucaristia, ame a Santa Missa. Em silêncio rezemos. Em silêncio peçamos que Deus nos ajude a amar, a viver, a respeitar e a propagar a Eucaristia, que é o maior tesouro de toda a história, que é o próprio Cristo que se fez gente e se torna nosso alimento.